Como que era o maná? Se você juntasse para outro dia, o que acontecia? Apodrecia. Então tinha que comer no dia da festa, no dia do alimento, por inteiro. Por quê? Porque o maná era o símbolo daquele que confia em Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso veio como maná, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, porque eu dependo do Senhor hoje, eu como do Senhor hoje. E amanhã, Senhor? Amanhã eu como o Senhor por inteiro de novo. E depois de amanhã? Porque Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Viva hoje. Não andem preocupados com o que hão de vestir, com o que hão de comer, porque essas coisas os ímpios já fazem. Vocês precisam viver diferentes. Diga mais alto, eu preciso viver diferente. Diga, essas coisas os ímpios já fazem. Diga, eu não sou ímpio. Diga, eu sou chamado, lavado, selado, comprado pelo sangue de Jesus e convidado da mesa. Então, porque eu sou convidado da mesa, eu me porto diferente, eu me posiciono diferente, eu tenho uma postura diferente. Por quê? Porque, cara, eu fui chamado por algo que eu não merecia. E ele está dizendo que é para que eu confie nele todos os dias, mas um dia de cada vez, porque basta cada dia o seu mal. Por quê? Porque amanhã pertence a Deus, não é assim que diz o ditado? E amanhã eu vou comer de novo. O problema é que tem um monte de gente cheia de ansiedade, esperando por um monte de coisa e buscando um monte de coisa para amanhã, e esquecendo que hoje ele tem que comer o cordeiro por inteiro. Mas ele está tão preocupado com o amanhã, ou com o passado, ou com o futuro, que ele esquece de comer por inteiro e deixa pedaços de fora. E aí ele não consegue ter a plenitude da bênção. Você está me entendendo, sim ou não? Porque ele está tão preocupado com o futuro e com o passado, que ele deixa o cordeiro pela metade. Além disso, deverá ser comido todo ele nessa noite, sem deixar nada para o dia seguinte. Ao comê-lo, devem estar vestidos e preparados para uma longa viagem. Quando você tem uma vida com Jesus, está comendo dele todos os dias, você vive preparado para a volta. Você deve ter preparado todo dia para viver a viagem eterna. Você está entendendo? Quando você estiver comendo do cordeiro, uma das características que vai definir que você está vivendo e comendo do cordeiro é que você vai estar sempre preparado para a longa viagem. Se Jesus vier hoje, estamos juntos. Se ele vier amanhã, estamos juntos. Se ele vier agora, estamos juntos. Porque eu estou preparado para uma grande viagem. Olha como definir isso, gente. Esse povo dessa época não estava nem imaginando do que ele estava falando. E hoje nós podemos entender. O dia que eu vi esse texto, o Senhor começou a saltar assim na minha cabeça. Eu comecei a ficar maravilhado. Porque olha o que ele diz. Ao comê-lo, ao comer do cordeiro, ao comer de Jesus, devem estar vestidos e preparados para uma longa viagem. O que eu preguei domingo passado sobre as vestes? Sobre aquele que estava na festa, mas não tinha se preparado para a festa. E ele foi colocado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele recebeu um convite para a festa, que ele não merecia, mas ele não se preparou para a festa. Mas a característica de quem realmente está comendo do cordeiro, Mariana, é que ele está se preparando para uma grande viagem. Ele está sempre com as malas prontas. Ao comê-lo devem estar vestidos e preparados como para uma grande viagem. Olha o que está escrito agora. Com os sapatos de marcha. Guerra. Nossa luta não é contra a carne, tem luta. Diga, tem luta. Diga, servir Jesus é luta. Mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o principal dos potestades dominadores do ar. Mas tem luta. Lembra Jesus fala? Receberão 100 vezes mais essa terra, com perseguições. Tem luta. Mas a nossa luta a gente já sabe definir. Agora o que ele está dizendo? Vão estar preparados com calçados de guerra. Outras traduções de sandália, mas sandálias do quê? Preparados, com fundamentos, vestidos e preparados para a longa viagem com sapatos de marcha, ou seja, sapatos que não vão se cansar, que não vão se acabar, preparados para que não dê nada errado para essa viagem, para que dê tudo certo até a última hora, e com vara nas mãos. A vara simboliza tanta coisa, irmão. Naquela época, a vara era usada no deserto para não tropeçar. A vara era usada para tocar as ovelhas. A vara também era usada para... A vara do pastor, por exemplo, ela tinha um ponto de interrogação assim na ponta, uma curvatura. Porque era para levantar as ovelhas, porque quando a água caía, chovia muito, as ovelhas ficavam muito pesadas, elas não conseguiam se mexer, às vezes elas tombavam, não conseguiam levantar, o pastor ia lá e levantava. Também tocava elas para o pasto que ela deveria comer. A vara também servia para quê? Não só para apoio, para sustentação, mas para luta, para briga, para autodefesa. Ele está dizendo, quando você for servir Jesus, você vai ter que ter preparado para a guerra, para a luta, para guiar, para se defender, para se proteger no Senhor, preparado
para que nada roube a sua coroa, preparado para que nada te impeça de chegar ao fim dessa jornada. É correndo a corrida, não é andando andada. Vocês não estão aqui só para brincar de crentinho, aleluia, hora de morfar. Vocês estão correndo uma corrida para uma grande viagem, estão se preparando com os olhos fitados em Cristo e focados na eternidade, porque o homem espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido, mas pensa nas coisas do alto. Eu falo ou não falo?